O Senhor está chamando os verdadeiros adoradores para quê? Para estabelecer uma aliança. Fala, aliança. Você coloca para mim Salmo 125, por gentileza. Fala, é tempo de eu ter uma aliança com Deus. E uma aliança com o meu ministério. Se você não tem aliança com pessoas, você não cresce. A vida é feita de alianças. E você tem que ter alianças com pessoas. Para você ter uma aliança com uma pessoa, significa que você tem que ter um compromisso. 2, você tem que ter uma fidelidade. 3, você tem que ter uma entrega. E o mesmo sacrifício. Quando você começa a sacrificar pelas mesmas coisas, quando você começa a se entregar pelas mesmas coisas, significa que Deus vai estabelecer uma aliança. Fala, tempo de uma aliança na minha vida. Fala, tempo de uma aliança na minha vida. E o Senhor, Ele faz aliança. Ele está te esperando para uma aliança. Fala, o Senhor está me esperando para uma aliança. Você quer isso na sua vida? Você tem certeza? Eu estou procurando aqui. Não é Salmo 125, não, perdoe, tá? Eu estou colocando aqui já. Vamos lá. Coloca Salmos 25. Versículo 12. Não, está muito forte isso aqui. Isso aqui está muito forte. Versículo 10 ao 14. Está muito forte. Amém? Você achou? Fala amém. Todas as verdades do Senhor são misericórdias. Todas as veredas do Senhor são misericórdia. E verdade para todos aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Fala, guardar o conserto e os testemunhos de Deus. Deixa eu ler para você na versão transformadora, para você entender melhor. O Senhor conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem sua aliança e obedecem os seus preceitos. Preste atenção com o seu coração e receba fé. Entra na dimensão da palavra. Entra para dentro da dimensão da palavra. Sinta essa dimensão da palavra. O Senhor conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem a sua aliança e obedecem aos seus preceitos. Por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa os meus pecados, que são muitos. Algumas traduções está, perdoe as minhas iniquidades. Quem são os que temem o Senhor? Ele lhe mostrará o caminho que deve escolher. Viverão em prosperidade, e seus filhos herdarão a terra. O Senhor é amigo dos que o temem. Ele lhes ensina sua aliança. Isso aqui é na versão transformadora. Agora eu vou te voltar na versão King James, esse finalzinho. A intimidade do Senhor é para os que o temem, as quais ele revelará os segredos da sua aliança. Os segredos. As pessoas estão perdendo muito tempo distraídas dentro do evangelho do pentecostalismo. Eu sou pentecostal, mas não sou pentecostalista. Ok? Eu sou batista porque eu creio no batismo. Amém? Sou crente porque creio, sou cristão porque sigo Cristo, sou evangélico porque sigo o evangelho, sou católico porque eu sou universal. Assim que eu pregava no Nordeste para os católicos, a gente entrava assim para confundir eles. A gente entrava nas casas dos católicos lá, com as imagens, tudinho. Você é o quê? Você é crente? Você é evangélico? Eu sou católico. Ah, você é católico? Eu falei, sou católico porque sou universal. Sou crente porque creio, sou evangélico porque sigo o evangelho, sou cristão porque sigo Cristo. Hein?
Tá falando sério? Tu falava isso, aposto? Tu falava isso? Você tinha que ver uma família que foi fazer uma brigão, tinha um brigão lá, tu lembra aquele rapaz brigão, uma senhorinha que discutia, você não conseguia nem falar com ela, eu sigo os mandamentos, e pá, tu não conseguia nem abrir a boca e falar com ela, já nem você falar. Aí daqui a pouco viu um outro rapaz, um filho dela mais viu, bravo lá de dentro, o que tá acontecendo aí? Você é o quê? Você é evangélico? Eu sou católico. Aí você é católico? Eu sou católico, porque eu sou... Eu desarmei todo mundo. Aí ele falou, pai, ele é católico. Ah, ele é católico, ele é católico. Aí me deram uma besta pra falar, eu falei assim, vem cá, vocês sabem como é que você salva, como é que você faz para ser salvo? Você sabe o caminho da salvação? O padre ensinou para vocês? Eu vim aqui ensinar para vocês. Aí os caras, falei, posso abrir a Bíblia para vocês? Pá. Deu uma sacode nos católicos, porque eles eram bravos, não deixavam você falar, não. Então você tem que fazer de louco para ganhar os loucos. Sabe quem foram as pessoas que receberam os maiores milagres no Nordeste? Os que carregavam o crucifixo no pescoço, Maria. Sabe as pessoas que eram mais curadas? As pessoas cheias de estátua de ídolo dentro de casa. Você não pode julgar as pessoas. O Evangelho transcende isso. Elas estão aprisionadas numa ignorância. E quando você entra com um poder libertador, cheio de amor por elas, e elas encontram aquilo ali, elas ficam mais interessadas no que vocês têm para elas. As pessoas que eram mais curadas, mais recebiam milagres, eram católicos. É isso que me impressionava. Será que a gente consegue esse ano aí do Nordeste, varão? Deus nos levará uma semana no Nordeste, você crê? Rapaz, eu estava tentando falar com o senhor, o cara mandou uma mensagem ontem, procurando se a gente não vai, tem muita gente procurando. Tu crê que nós podemos ir para o Nordeste? 2 semanas. O senhor crê por 2 semanas? 2 semanas? Então, pô, mas olha só, olha lá, minha filha em casa, hein? Você crê que Deus vai fazer um milagre? Bom. Ó, no mínimo uma semana, cara, se Deus me dar 2 semanas, eu vou. Fica até 10, varão, mas a mulher dentro de casa é... Mas é sério, vou falar com o senhor. Então, eu profetizo que nós vamos no Nordeste, tu crê? Dezembro. Nós vamos no Nordeste, eu vou no Nordeste. Sou louco pelo Nordeste para pregar lá. É nossa África do Brasil. É maravilhoso pregar aquele povo, varão. É maravilhoso. Quem que vai comigo no Nordeste esse ano? Então prepara dinheiro, minha filha. Tu fala, Deus, manda dinheiro, manda. Ó, arruma a tua passagem, que esse ano não vou. Esse ano a gente está duro. Ninguém curtia ninguém. Esse ano você vai custear a sua passagem, vai ter outro jeito, vai pegar o avião, nós vamos para lá. Você tem certeza que é aí? Então tá bom. Então nós vamos estar no Nordeste ainda em dezembro. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Fala aliança com o Senhor. Como se estabelece uma aliança com o Senhor? O seu primeiro pacto com Deus, que é a sua aliança, é através do sangue de Jesus Cristo. Através do sangue dele, ele diz que ele estabeleceu uma nova aliança conosco. Essa é a sua primeira aliança que você tem. O Senhor não só te dá uma aliança, mas ele vai te dar muitas alianças na sua vida. Ele pode fazer com você uma aliança financeira, empresarial. Ele te prosperar para que você seja um investidor no reino dele e para que você ajude o evangelho à frente. Então, alguns ele dá aliança financeira. Ele concede riquezas para que essa pessoa seja um investidor no reino dele. Não é porque ela é melhor do que ninguém, nem porque ela merece isso. É porque ele estabeleceu e escolheu isso. Porém, toda aliança, ela tem seus mandamentos, seus preceitos, seu conserto. Quando fala conserto e aliança, é a mesma coisa essa palavra em hebraico. Quando Deus fez um conserto com Israel, ou seja, um acordo com Israel.
ele estabeleceu uma aliança. Então, qual é o acordo da primeira e grande aliança que Deus fez com Israel depois da saída do Egito? Qual foi? Aliança de Moisés, aliança da lei. Ok? Qual era a aliança que existia antes da lei? Aliança abrâmica. Ok? Deus fez uma aliança com Abraão, que através da descendência dele, ele levantaria o Messias. Então, Israel herdou a aliança abrâmica de Abraão, ok? Então, Israel depois tinha a segunda aliança, a aliança com Moisés, que Deus fez pela Torá, os 10 mandamentos, Deus fez um concerto, estabeleceu a segunda aliança com Israel. Deu a eles uma grande herança. E antes da aliança de Abraão, qual tipo de aliança que tinha? Aliança noédica, de Noé. Deus fez uma aliança com Noé e estabeleceu um pacto com Noé, que por causa da fidelidade dele e por causa da aliança que ele está fazendo, não destruiria mais o mundo com água, mas com fogo. Ok? Deus fez uma nova aliança na terra com um homem chamado Noé. E antes da aliança de Noé, qual é a outra aliança que existia? A aliança adâmica. Quando Deus estabeleceu o homem na terra, fez uma aliança de governo para o homem. Deus, o homem, seus limites, seus princípios, deu tudo para o homem ali na terra. Porém, Adão quebrou a aliança. As consequências vieram. Quando Deus ele estabeleceu uma aliança com você, se você quebrar essa aliança, você vai colher consequências para o resto de toda a sua vida. Quebrar a aliança com Deus, muito difícil. Eu acho que eu, particularmente, eu não vi na Bíblia. Quando Deus ele faz uma aliança com o homem, ele estabelece algo e dá algo, esse homem quebra, nunca mais esse homem conseguirá essa aliança de novo. Não consegue mais. Jimmy Swaggart, evangelista Jimmy Swaggart, foi um dos maiores evangelistas do mundo. Contemporâneo de Billy Graham. Escute o que eu vou falar para vocês. Foi o maior ganhador de almas na década de 80 e 90. 80 e 90. Esse homem pregou em quase o mundo inteiro. Ele arrastou milhões de almas para Jesus Cristo. Os cultos deles era mais de 20, 30, 40 mil pessoas vendo ele. Ele tinha milhões. O ministério dele era um dos ministérios mais ricos que existiu no mundo na época. Ele faturava, se eu não me engano, acho que em torno de $1 bilhão por ano. Bilhão. Jimmy Swaggart tinha patrocínio de vários lugares do mundo. Minha mãe, quando era criança, era seguidora de Jimmy Swaggart. Esse homem recebeu uma graça na palavra que ele convenceu todos os tipos de pessoas a aceitar Jesus Cristo. Todos os tipos de pessoas. Mas ele quebrou a aliança dele com Deus. Ele quebrou a aliança dele com Deus. O orgulho entrou no coração dele. Ele caiu com uma prostituta. Ele se prostituiu. Veio a segunda vez. Ele começou a perder tudo o que ele tinha. Ele teve que se desligar das Assembleias de Deus, abrir seu próprio ministério e seguir sozinho. Mas ele nunca mais foi o mesmo. Nunca mais teve acesso às multidões. Porque ele quebrou a aliança dele com Deus. Se tem uma coisa que quebra a aliança, é o pecado. E há pecados para a morte. E há pecados graves diante de Deus. Existem pecados que não geram morte, que são consequências ainda da sua transformação, de maturidade, mas existem pecados que são uma grande infração, um grande problema, uma grande quebra de aliança, que é o pecado contra o seu corpo. São pecados de blasfêmia contra o Espírito Santo, pecados de heresias contra a palavra de Deus. Isso quebra aliança. Nem todos os pecados quebram aliança, mas há pecados que ele arranca você do plano da aliança. Por isso que muitos ministros, eles não entendem que eles estão tentando forçar, para de andar, eles estão tentando forçar algo que eles já perderam no altar. Porque Deus estabeleceu a aliança, eles quebraram a aliança por causa do adultério, estão tentando estar com igrejas, continuam com o nome, continuam com a influência, mas perdeu a aliança com Deus. Este é o problema de quando você está sendo ministrado por pessoas que não têm aliança com Deus. Maldições vão para a sua vida. Quando um líder não tem uma aliança com Deus, ele não tem proteção contra os demônios e as suas maldições, seus pecados. Ele transfere esses pecados, essas maldições para as pessoas. Não é qualquer pessoa que pode colocar a mão na sua cabeça.
Mas aqueles que estão debaixo da aliança, que estão reservados debaixo do Espírito de santidade, que o conserto de Deus para que nós venhamos ter uma aliança com Ele, primeiro, guardar a sua santidade acima de todas as coisas. Zelar da sua verdade acima de todas as coisas. Santidade, andar na sua verdade. E cumprir o seu chamado. Você vai ter que cumprir o que Ele chamou você para fazer. Você não pode fazer outra coisa. Você tem que fazer o que Ele te chamou para fazer. Ah, o outro está fazendo, é tão bonito. Esquece o outro. Esquece o outro. Eu não olho para o ministério de ninguém, de nada. Eu olho para o meu Senhor. Ele me ensinou a fazer o que eu estou fazendo tudo aqui dentro. Porque é o chamado que Ele me deu. Quantas vezes lá atrás eu fui tentado olhar, olha que legal, olha, eu falava, Deus, por que? Esquece isso, filho. Isso não é para ti. O que eu tenho para ti, lá na frente você vai entender. No início do meu chamado, era muito difícil as minhas coisas, era muito difícil para mim. Falei, Senhor, o Senhor continue obedecendo o que eu te chamei você para fazer agora. O que Ele me chamava para fazer naquela época? Vive dentro do mato, vive no meio do monte. Presbítero Célio, diaconisa Sheila, nessa época, me acompanhava lá atrás, né? Pegou uma temporada ainda, pegamos o final de temporada ainda, um tempo bom. Como é que eu era? Vivia onde? Mato. Podíamos fugir? Podia ter tudo para fugir, mas não podia sair, porque não era tempo. Então você quer viver uma aliança com Deus, escute o que eu vou te falar. Existe tempo para todas as coisas na sua vida. Você não vai conseguir fazer o que é a sua própria vontade. Quando Deus estabeleceu uma aliança, Ele vai colocar um anjo na sua vida. E esse anjo não vai deixar você fazer a sua própria vontade. Mas se tu tentar e quebrar a tua aliança, esse anjo sai de perto de você, você vai sentir uma dor que ninguém mais pode curar você nessa terra. Ninguém pode tirar esse tipo de dor e frustração. É um homem que perdeu o anjo da aliança. Toda aliança que Deus estabelecer com você, Ele dará um anjo na sua vida. Que esse anjo virá para te ajudar a cumprir o plano da aliança que Deus fez com você. Esse anjo te protegerá, te guardará e te guiará. Te ensinará e te apoderará. E todas as vezes que você estiver correndo risco, porque seus inimigos se levantarem contra você, esse anjo vai ter que entrar na guerra. O anjo que o Senhor liberou para a aliança que Ele fez com Moisés depois da saída do Egito. Qual foi o anjo que desceu lá no Egito? Qual foi o anjo da nação de Israel? O anjo da aliança de Israel? Qual? Não acredito que você não sabe, não é possível. Miguel, irmão. O arcanjo de Israel qual é? Miguel, ele é o anjo da aliança de Israel. Ele é o arcanjo de Israel. Amém, não amém? Amém. Então tá bom. Então, Israel, quando ele estava no estreito, esse guardião tinha que descer. Josué estava na fidelidade, fazendo tudo conforme na santidade, mas ele estava num momento cansado. Ele tinha muitos reis da terra para derrubar, para tomar posse da terra prometida dentro da aliança. Toda aliança tem uma terra prometida para você. Meu filho, não é na sua força, é na tua obediência. Deus, porque Ele faz uma aliança. Tu se comprometeu, fez uma aliança ministerial. Uau! Muito maravilhoso. Melhor coisa que você pode ter na tua vida é uma aliança ministerial. É a melhor coisa. Ele vai proteger, Ele vai te prosperar, Ele vai te dar tudo que você precisa. Basta você saber esperar o tempo. Basta você se colocar na sua posição, que Ele vai te honrar. Aleluia! Esse é um mistério, cara. E no tempo certo Ele faz milagres, maravilhas. Você não está buscando casa, você não está buscando um carro melhor, você não está buscando aquilo ali, mas de repente Ele faz tudo vir até você. Buscar o reino do céu, em primeiro lugar, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Aliança para ministério, tá? Para ministro, é uma coisa. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Lá estava lá Josué na guerra. Josué estava lá cansado. Quem desceu? O príncipe dos exércitos do Senhor. Chegou Miguel. E Josué nem reconheceu que era um anjo. Falou, se tu é um de nós ou um dos nossos inimigos? Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor, que eu fui enviado para te ajudar. O guardião da aliança com Israel. Eu acho que você está entendendo. Qual é a sua aliança que você fez com Deus? Aliança para a sua salvação?
Tem um anjo que luta pela sua salvação. Isso é um outro tipo de anjo. Talvez raro na tua vida você vai ver isso, ou ele. Mas ele está aí por aí. Ele não pode fazer muito além de que guardar a sua salvação. Ele não pode fazer muito além disso. Te proteger, às vezes você estiver em risco, às vezes ele vai descer para te proteger. Mas não pode fazer muitas coisas por você. A não ser se você fizer uma nova aliança com Jesus. Não sei, talvez você pode ser um missionário, ter uma aliança de um ministro para as nações. Ele pode fazer muitos tipos de aliança. Ele pode chamar você para um ministério de curas, ser um operador de milagres na terra. Ele fala assim, vou te enviar agora só para os enfermos. Você quer ir? Você quer essa aliança na tua vida? Você está disposto